A gravação foi iniciada, presidente. Obrigada. Retomamos, então, a segunda parte no período da manhã do julgamento do dia 30 de setembro. Vamos julgar agora o item 4 da pauta, Citibank, de relatoria do conselheiro Carlos. Por gentileza. Transcreve-se o relatório da pauta recorrida por bem retratado as vicissitudes do presente processo. Trata o presente processo da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte em 15 de 12 de 2005, pela qual pretende quitar os débitos declarados no referido documento, com supostos créditos de recolhimento indevido realizado em 15 de 2 de 2005, no valor de R$ 586.709,62. Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal circunscricionante quanto à arrecadação e cobrança, emitiu despacho decisório de folha 20, datado 18 de 2 de 2009, no qual pronunciou-se pela não homologação por inexistência de crédito da compensação declarada. Cientificado da solução, dada a declaração de compensação apresentada, a insurgente, por intermédio de representante legal, interpôs a manifestação de conformidade, folhas 2 a 11, tempestivamente, conforme folha 63, com a juntada de documentos de folhas 12 a 62. Seguintes argumentos: ainda que tenha deixado de informar o valor correto em declaração DCTF, retificadora, desculpa, vou reler que eu acho que eu comi mosca aqui. Ainda que tenha deixado de informar o valor correto retificadora, vez que a original constou o valor equivocado superior ao quanto de contribuições sociais da CONCREX. O montante do crédito que alega possuir faria R$ 28.378,06. Ademais, sustentando tratar-se de erro de fato, suscita jurisprudência administrativa do CARF. Em sequência, analisando as argumentações e documentos apresentados pela contribuinte, a DRJ São Paulo 1 julgou improcedente manifestação de inconformidade por decisão que possui a seguinte ementa, transcrevo a ementa. Cientificado dessa decisão, a contribuinte apresentou o recurso voluntários, folhas 77 a 89, no qual requeriu a reforma do acórdão recorrido, reprisando os argumentos já manifestados, e acrescentou um novo argumento de que o valor pago a maior teria ocorrido pela inclusão indevida do lucro da alienação de bens arrendados na base de cálculo da contribuição. Não juntou nenhum novo documento. É o relatório. Passo ao voto. O direito envolvido no presente processo encontra-se voluntário é tempestivo. Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente processo se refere ao direito probatório em processo administrativo fiscais. O artigo 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento quanto à veracidade do fato deduzido com base da sua pretensão. Seguindo essa mesma linha, o artigo 369784 da Lei 9784. Em relação ao processo administrativo fiscal, artigo 16 do decreto 70235, que é produzido abaixo. Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem alega.
Assim, creio que quando da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito. Naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador. Certo, não se pode olvidar do princípio da verdade material que norteia o processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as providências necessárias, no sentido de firmar sua convicção quanto à verdade real. Contudo, a atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória que deve ser desenvolvida pelas partes. Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal em tentar produzir provas que validem o lançamento fiscal fracamente instruído, assim como lhe é vedado desincumbir pela sua atuação ativa no processo o sujeito passivo de trazer aos autos o conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório. Dessa forma, a busca da verdade material não pode ser entendida como ilimitada. Em realidade, nenhum princípio é soberano e outros também regem o processo administrativo, tais como os princípios da celeridade, imparcialidade, eficiência, moralidade, legalidade, segurança jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias fáticas do caso concreto que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos diversos princípios, visando a maior justeza em seu julgamento. Outro ponto nodal sobre a matéria refere-se ao momento para apresentação de provas. Como disso, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a juntada de provas, usualmente, a lavratura do auto de infração. Em contrapartida, o sujeito passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da apresentação de sua impugnação, manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme o parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235. Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera 3 circunstâncias as quais permitirão ao contribuinte carregar provas aos autos em outro momento processual. A. Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior. B. Refira-se a fato ou a direito superveniente. C. Destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Considerando-se os princípios da igualdade, moralidade, imparcialidade ou da verdade material, entendo data vênia que as exceções dispostas só podem ser validamente consideradas se estendidas a ambas as partes. A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas daquelas exceções legais que afastam a preclusão. Tudo em nome do princípio da verdade material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas quando, no momento oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante frisar que não basta ter apresentado documentos que não guardam nenhum valor probatório no caso concreto analisado. Há que ter sido juntado na impugnação manifestação de inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas de forma extemporânea são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material já anteriormente apresentado. Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova em qualquer circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data vênia, sim prestar uma força absoluta e soberana a um princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais, estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 70.235, realizada pelo intérprete aplicador da norma, pois na prática o seu disposto não seria aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado por lei. Ainda sobre o mesmo tema, deve tecer alguns comentários sobre o valor probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta juntar de documento. Estes devem possuir valor probatório mínimo que seja.
considerando-se as vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova. Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim como seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em época apropriada. Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando reiteradamente este Conselho, a apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de compensação, em caso de pagamento indevido ao maior, ou mesmo antes da ciência do espaço decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada, pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ao maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só, comprová-lo. Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como os DIPJ e DACOM, poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que transmitidas antes do despacho decisório e se possuírem informações compatíveis com o conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa, e por isso mesmo não afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor probatório. Assim, registros contábeis que não estejam revestidos das formalidades legais ou que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova. Essas considerações são de crucial importância para a avaliação da caracterização de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso, ou melhor, de cada caso concreto, é o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-jurídico que deve alicerçar sua decisão. No presente caso em análise, a hora recorrente restringiu-se apenas a fazer alegações sobre possuir o suposto crédito e a trazer cópias da DCTF e da DACOM para sustentar sua pretensão. Contudo, há que se ressaltar que ambas as declarações não fazem prova a favor da contribuinte, pois tratam-se de retificadoras transmitidas após a ciência do despacho decisório denegatório. Além disso, junto ao recurso inicial da lide, o sujeito passivo juntou cópia do balancete de janeiro, porém, sem tecer nenhum comentário sobre a sua função no desígnio de comprovar a lisura do crédito controvertido. Portanto, por entender correta a decisão de piso, reproduz excerto do voto condutor do acórdão recorrido que torna cristalina a questão probatória dos autos. Item 8.14. Destarte, repise-se a nova apuração da contribuição tida como devida, demonstrada por intermédio da DCTF retificadora, do livro Razão, Movimento Mensal e da DACOM retificadora, sem que esteja acompanhado dos elementos, operações, equívocos, que conduziram à alteração do quantum devido e à consequente retificação do DCTF e DACOM, nada comprova quanto ao direito que o insurgente alega deter. Ulteriormente, a recorrente surpreende, trazendo nova argumentação em seu recurso voluntário. Reproduz-se um pedaço do recurso voluntário. Deixa eu ver se eu... sim, não vai ser necessário ler. Primeiro, observa-se claramente que o recurso interposto suscita um novo argumento e, portanto, inova quanto à sua defesa. Por óbvio, a tese defendida nesse momento processual, a inclusão indevida do lucro na alienação de bens arrendados na base de cálculo da contribuição, não foi objeto de exame pela delegacia de julgamento, assim restando impossível
a sua apreciação por esta turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por outro lado, conforme disposto do artigo 16 do Decreto 70.235 de 72, a impugnação manifestação de inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando precluso a partir daí o direito de o fazer. Já pude manifestar-me nesse sentido em outros julgados, como, por exemplo, no Acórdão 3002-000792. Ademais, mesmo se fosse superada essa questão impeditiva da inovação, ainda assim, com melhor sorte, não contaria com a recorrente. Da simples análise da singela planilha elaborada pela apelante, constata-se que a suposta inclusão incorreta de cerca de R$225 mil na base de cálculo da contribuição, considerando-se as alíquotas vigentes, não poderia acarretar um pagamento a maior de aproximadamente R$28.500 de COFINS. Com efeito, a aplicação sobre a gênese do crédito, a explicação sobre a gênese do crédito reivindicado não guarda verossimilhança com a matemática elementar dos autos. Não se está aqui afirmando que o direito material colacionado pela recorrente esteja errado, mas que sua mera citação, sem a devida demonstração e comprovação, não traz a liquidez e a certeza devida ao crédito pretendido. Por fim, quanto à solicitação recursal de diligência, importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado entende que um processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de provas por aquele que teria obrigação de apresentá-las. Abaixo do processo de diligência, então, é meramente uma possibilidade. Em realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada. Logo, por isso, rejeito o pedido recursal. E assim, por todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente. Obrigada. Bom, passo a palavra à conselheira Sabrina. Presidente, muito bom voto do relator, mas eu acho que nesse caso caberia, eu proponho uma diligência para a unidade de origem fazer uma análise dos documentos apresentados, porque esses documentos que ele traz em recurso, ele já trouxe desde a impugnação, e eu acredito que talvez não tenha nem debruçado sobre o arcabouço, fazendo uma análise da própria decisão da DRJ. Então, eu sugiro uma diligência. Ok, então vamos colocar em votação a proposta de diligência da conselheira Sabrina. Carlos, você... Rejeito. Você entende que a... Ok. Mariel, proposta de diligência. Eu concordo com a Sabrina. Ok. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a rejeição. Eu também rejeito, porque eu não entendo que ele fez... É uma defesa irregular e que ele joga documentos sem qualquer... Enfim, para mim, considerando... Ele teria que ter trazido algo contundente que me fizesse realmente crer pela alta probabilidade da existência do crédito, ainda que eu não tivesse certeza. Eu não acho que ele realizou isso aqui. Então, neste caso aqui, eu vou rejeitar a proposta de diligência. Tá? Então, rejeitada a proposta de diligência, o voto de qualidade, passemos ao julgamento do mérito. Então, conselheira Sabrina, por favor. Então, vencida na diligência, eu acompanho o relator pelas conclusões. Ok. Conselheira Mariel. Também acompanho o relator pelas conclusões, presidente. Ok. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso voluntário. As conselheiras Sabrina e Mariel votaram pelas conclusões.
Não tem preliminar, né, neste caso? Não tem. Ok. E deixa eu só um momentinho que eu preciso anotar o resultado aqui. Uhum. Ah, perdão. Existe também o conhecer parcialmente, né? Portanto, Sim, por causa da inovação. isso, da inovação recursal, por gentileza, Sabrina e Mariel, quanto a essa questão do conhecimento parcial. Presidente, eu não sei se seria um caso de inovação, já que na própria decisão a DRJ cita artigos, em um dos parágrafos, que a tese está um pouco deficiente. Então, eu acho que na fase recursal, ele quis esclarecer a origem do crédito. Eu não sei se é de inovação. Entendi. Eu tô com o tá ligado, meu microfone, eu estou ligado, estou desligado. Eu tô com um pensamento bem parecido, até por conta, né, de um estudo de um outro processo, porque o que me parece, quando o contribuinte ele traz um detalhamento um pouco maior sobre o esclarecimento ali do pagamento a maior, não me parece uma inovação. Parece que ele só está acrescentando, né, uma... Mas nesse caso específico, Mariel, ele está acrescentando esse esclarecimento a que outro esclarecimento? Que eu entendi que é inovação porque ele não trouxe nenhum esclarecimento com a impugnação. Eu estou abrindo aqui a manifestação de conformidade, a folha 3. Manifestação de Para conformidade. dar uma olhadinha. Eu vou olhar de novo aqui também. 3 e 4 do processo. Folha 3 e 4. Ok. Ele fala que é um recálculo, erro de fato, os montantes, os valores, um erro formal, um erro de fato. Ele fica na planilha requerente no... E mais nada. Ele é muito superficial, é muito raso a manifestação de conformidade. Bom, eu vou acompanhar Não, perdão. Preciso esperar que vocês votem. Não, eu mantenho o meu voto. Você vai pelo conhecimento, né? É isso. Você vai conhecimento integral, não é isso, Sabrina? Exato. Conhecimento total, Eu também. Integral? Integral. Tá, eu vou acompanhar o relator. Eu só preciso ver uma questão aqui, que em relação a conhecimento... Não, ok. Então, peraí que eu preciso anotar. Um minutinho, vamos lá. Por voto... Voto de qualidade. Me ajude aí. O voto de qualidade. Conhecer parcialmente. Conhecido parcialmente e rejeitada a proposta de diligência suscitada pela conselheira Sabrina. Uhum. E, no mérito, por unanimidade, negado provimento. Ok. Ok. As conselheiras Sabrina e Mariel acompanharam pelas conclusões. Ok. Bom,
Voltando à pauta, o item 5 foi retirado por solicitação do próprio interessado, para fazer a sustentação oral presencial, quando houver. E aí passamos, então, para o item 6 da pauta, Rebier Gelatinas, que é de minha relatoria. Um minutinho que eu vou abrir aqui. Bom, trata o processo de declaração de compensação de COFINS paga indevidamente ou maior relativo ao período de apuração março de 2003, não homologada porque constatou-se que o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos, não restando crédito para compensar. Em sua manifestação de inconformidade, foi às 11h25, a recorrente esclareceu que, após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, pelo Supremo Tribunal Federal, decidiu refazer a apuração de PIS/COFINS do ano calendário de 2003, concluindo que havia recolhimento indevido no montante de R$ 37.443,54. Relacionou os valores excluídos da base de cálculo com as devidas justificativas e apontou que a DIPJ 2004, relativa ao ano calendário de 2003, já refletia essa revisão, estando em sintonia com o PERDECOMP destes autos. O contribuinte não juntou, todavia, da IPJ aos autos. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista que, a despeito da vinculação do órgão julgador de jurisprudência firmada pelo STF, não foi acostado aos autos qualquer documento probatório, visando demonstrar certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado. Eu transcrevo a emenda. Prosseguindo, o contribuinte tomou ciência do acordo proferido pela DRJ em 1º de setembro de 2014, conforme a R, e protocolizou o recurso voluntário em 29 de setembro de 2014, conforme carimbo folha 49. Em seu recurso voluntário, folhas 49 a 115, a recorrente defendeu o entendimento de que caberia a DRJ ter determinado a realização de diligência para a apresentação dos elementos de prova, mas, tendo sido adotado o caminho diverso, juntava nesta oportunidade cópia do livro Diário e Razão. Defendeu que se acolhesse as provas produzidas nessa fase recursal por respeito ao princípio da verdade material, juntando a jurisprudência do CARF nesse sentido. Caso ainda persistissem dúvidas sobre o direito creditório, requereu que se promovesse a conversão do julgamento em diligência. É o relatório. Voto. Recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de admissibilidade, inclusive quanto à competência das turmas extraordinárias e, portanto, dele toma conhecimento. A questão que está posta para a decisão deste colegiado diz respeito ao momento para a produção de provas no processo administrativo fiscal, uma vez que é fato incontroverso o direito à restituição da contribuição paga a partir da base de cálculo alargada pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, de 98. A leitura dos autos me faz crer que ambas as partes possuem razão, parcialmente. Como corretamente apontado no acórdão recorrido, cabia ao interessado demonstrar a existência do direito creditório. É pacífico no CARF que, nos casos de solicitação de restituição, compensação ou ressarcimento de crédito contra a Fazenda Nacional, o ônus probatório recai sobre o requerente, com base, entre outros, no disposto no artigo 28 do Decreto 7574 de 2011, que regulamenta o processo de regulamento do PAF. Prosseguindo. Assim sendo, para que a Receita Federal autorize a compensação, a recorrente deve provar o que pleiteia, de forma inequívoca, por meio das alegações e provas a serem apresentadas no momento da formalização da manifestação de conformidade, conforme estipulado no artigo 16 do Decreto 70235, que eu transcrevo a seguir. Portanto, descabido o argumento de que caberia a DRJ ter determinado a realização de diligência para a apresentação dos elementos de prova. Apenas a recorrente tem acesso aos documentos fiscais e contábeis aptos a demonstrar o direito que pleiteia, sendo sua a obrigação de apresentá-los. A DRJ poderia ter decidido pela realização de diligência se entendesse necessário dentro do processo de formação de convicção pelo relator. A apresentação da manifestação de conformidade é um momento crucial no processo administrativo fiscal.
O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas define a natureza e a extensão da controvérsia, que, em geral, só deveria alcançar este conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo colegiado acorde, de fato, uma supressão de instância em desfavor do contraditório do rito processual estabelecido no referido decreto. Consoante também o artigo 16 acima transcrito, o direito de produzir prova preclui com a apresentação da manifestação de conformidade, exceto se demonstrar a possibilidade de apresentação oportuna, está sobrando aqui, por motivo de força maior, ou se demonstrada a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada da manifestação de conformidade. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, da qual fique demonstrada a ocorrência de alguma das exceções. Há de se ponderar, todavia, que o processo administrativo fiscal contém peculiaridades que o diferenciam do processo judicial e que podem afetar a interpretação de certos institutos comuns a diferentes ramos do direito. O contencioso administrativo consiste também em meio para a revisão de seus próprios atos pela administração, com vistas ao cumprimento dos fins que lhes são atribuídos, bem como a proteção, consiste em meio para a proteção dos direitos administrados, propósitos esses elencados na Lei Geral do Processo Administrativo, gênero a qual pertence, Lei 9.874. Estes propósitos estão no artigo 1º da Lei 9.874. A partir de reflexão recente nesse sentido, que me fez rever o entendimento acerca do limite temporal para a produção de provas, passei a considerar que o marco legal para a preclusão poderá ser mitigado se a recorrente trouxer em seu recurso voluntário elementos probatórios contundentes que demonstrem que a persistência no deferimento de seu pleito implicará a manutenção de uma ilegalidade. O CARF representa a instância final na apreciação da administração tributária sobre seus atos, sobre seus próprios atos, descabendo a manutenção de uma decisão que se mostre certa ou provavelmente ilegal, porque a preclusão prevista no artigo 16 impede o conhecimento da documentação que permitiria o esclarecimento dos fatos. Nesses casos, pela prevalência do princípio da autotutela, entendo que o prazo para a produção de provas poderá ser alargado. Não é por uma busca incessante e limitada da verdade material, quero deixar bastante claro isso. A minha razão de mudança de posição é essa exposta aqui. É quando fica bastante claro que existe um pagamento indevido. Passemos, então, à análise da documentação juntada à manifestação de inconformidade, considerada insuficiente pela DRJ. Além de explicar que o crédito original é da exclusão de certas receitas originalmente consideradas quando da apuração de PIS/COFINS com base alargada, o contribuinte relacionou quais rubricas havia excluído e em que montante, conforme a tabela abaixo, bem como apresentou as razões para fazê-lo caso a caso, tecendo considerações sobre cada uma das contas. E assinalou que a DIPJ original relativa ao ano em questão já havia sido elaborada de modo a explicar a nova forma de cálculo. Lembro que a DIPJ não foi juntada aos autos. Aí tem a tabela, que vem na manifestação de conformidade. É inegável que o contribuinte não demonstrou que teria o direito de excluir exatos R$ 1.248.117 da base de cálculos da COFINS de março de 2003. Neste contexto, a liquidez e a certeza somente seriam alcançadas pela apresentação de documentação fiscal e contábil revestidas de características intrínsecas e extrínsecas essenciais, de modo a lhe conferir autenticidade e fidedignidade. Uma simples tabela, somada à mera indicação de que constaria tal valor da DIPJ, não faz prova inequívoca do direito, ainda que acompanhada de argumentação consistente. E, nesse sentido, assiste razão à primeira instância. Por outro lado, estamos tratando de apreciação de provas, ato que comporta maior subjetividade, portanto, variação nas conclusões alcançadas por julgadores distintos. Considerando que a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo é fato incontroverso, admitido inclusive pela DRJ, que conseguiu não estar vinculada à jurisprudência firmada pelo STF,
Considerando que cada rubrica a ser excluída foi apresentada de forma clara, com a devida fundamentação, e considerando que a DIPJ de fácil acesso e consulta pela DRJ teria sido transmitida já na nova sistemática, entendo que havia indícios bastante razoáveis da existência de algum crédito. Reforça essa apreciação o fato de que a maior exclusão, cerca de 95% das receitas acima relacionadas, seria simplesmente crédito presumido de IPI, denominado recuperação de despesas na tabela. Essa explicação já está lá na manifestação de conformidade. Valor que poderia ser confirmado pela DRJ em declaração ou pedido de ressarcimento transmitido pelo contribuinte. Diante desse quadro, no meu entender, caberia a diligência em primeira instância, ressaltando que estamos diante de uma possibilidade, né, não de uma obrigação para a DRJ. Prosseguindo, diante do julgamento desfavorável, a recorrente trouxe em sede de recurso voluntário cópia dos livros diário e razão, em consonância com o que alegou inicialmente, confirmando a consistência do pleito. Entretanto, a despeito dessa documentação, que conheço pelos motivos já expostos, considero necessária a conversão do julgamento em diligência para a confirmação da natureza de algumas das receitas excluídas e de seu valor exato. O conceito de receita bruta do artigo 12 do Decreto-Lei 1598 compreende não apenas as receitas de vendas ou de prestação de serviço, mas as receitas das atividades típicas da empresa. Em relação às exclusões da base de cálculo, podem decorrer do enquadramento nas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 3º da mesma lei, da Lei 9.718, como com os descontos incondicionais concedidos e reversões de provisões, ou podem ser entradas que não representam receita. Assim, precisamos verificar se os critérios adotados pela requerente têm respaldo na legislação. Por exemplo, em sua manifestação de conformidade, folhas 11 e 25, a recorrente informou que a conta juros ativos refere-se à liquidação de duplicatas após o vencimento, mas que tais valores não seriam provenientes de negócios relacionados ao exercício da atividade empresarial, o que, em primeira análise, me parece incongruente. Informa também que os descontos obtidos seriam em relação aos seus fornecedores, em relação com a atividade FIO, que também necessita confirmação, assim como o exato valor do ressarcimento de crédito presumido de IPI, que pressupõe se foi reconhecido em algum momento pela Receita Federal. Precisamos, no certificado, do recebimento do exato valor a título de crédito presumido. Está repetido. Esses são alguns exemplos dos esclarecimentos que entendo necessários. Portanto, por todo o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda aos esclarecimentos quanto à natureza e ao exato montante de cada receita excluída da base de cálculo, a partir da documentação juntada ao processo e ou de outros documentos que entender necessário solicitar ao interessado no intuito de produzir parecer conclusivo sobre o crédito pleiteado. Providenciar a ciência, dar o prazo de 30 dias e devolver ao CARF para a continuidade de julgamento. Como voto. Bom, é isso e, portanto, eu passo a palavra ao conselheiro Carlos. Como já esperado, eu não vou tomar conhecimento dos documentos por preclusão, portanto, não acompanho a diligência e negaria provimento ao recurso. Ok. Conselheira Sabrina? Eu a proposta de diligência. Conselheira Mariel? Eu acompanho também, presidente, a proposta de diligência. Então, deixa eu só anotar aqui o resultado. Resolvem os membros do colegiado por maioria de votos converter o julgamento em diligência. Aí eu vou colocar tudo reunido ao fim, tá, Carlos? Vencido o conselheiro Carlos Alberto Silva Esteves, que não conheceu. Acho que não precisa dizer do não conhecimento dos documentos, não. Só que rejeitou a diligência e negar provimento. Negou. Ok. Então,
Passemos ao próximo contribuinte, são os itens 7 a 12, do contribuinte da Cunha, de relatoria do conselheiro Carlos. Passo a palavra ao conselheiro. Diga para a gente qual dos processos que será lido. E se ele é o mesmo, se é o mesmo válido para todos os itens. Sim, válido para todos. Eu vou ler o 214, 2012, 88. Ok? Ok. Relatório. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 0657824 da DRJ Curitiba, que manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição, folhas 7 a 10, lastreada em suposto pagamento indevido ao maior. A partir desse ponto, transcrevo o relatório do acórdão recorrido por bem retratar as vicissitudes do presente processo. Trato presente processo, manifestação de conformidade apresentada em face do indeferimento do pedido de restituição, número tal, nos termos do despacho decisório emitido em 5/12/2012 pela DRF São Bernardo do Campo. No referido pera, a contribuinte indicou um crédito de R$ 6.474,41, referente ao pagamento efetuado em 22/10/2009 de PIS, do período de apuração encerrado em 30/9/2009, no valor total de R$ 46.456,57. Segundo o despacho decisório recorrido, a restituição foi indeferida porque o DARF indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção do débito do mesmo tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela interessada. Em decorrência, o PER foi indeferido com base no artigo 65 da Lei 5172 de 66. Cientificada em 17/12/2012, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em 16/1/2013, alegando que o confronto entre o DARF indicado como crédito no PER em análise e o débito descrito na DCTF retificadora do respectivo período de apuração revela a absoluta improcedência dos argumentos sustentados pelo despacho decisório. Aduz que o valor devido de PIS é menor que o indicado no despacho decisório. Afirma que entregou a DCTF retificadora e que as informações do referido despacho encontram amparo apenas na DCTF original, que foi integralmente substituída e cancelada. Severa que o valor informado da DCTF retificadora está em absoluta conformidade com o demonstrado na DACOM retificadora. Requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado. Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil, de julgamento em Curitiba, julgou a manifestação de inconformidade improcedente por acórdão que possui a seguinte ementa, reproduzo a ementa. Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 7891, no qual requeriu a reforma do acórdão recorrido, alegando a ocorrência da decadência, repisando e reforçando argumentos e fatos a favor de seu crédito e juntando novos documentos. É o relatório. Passar ao voto. O direito creditório envolvido no presente pós-acesso encontra-se dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias. O recurso voluntário é tempestivo e preenche requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele toma conhecimento. De pronto, há que se rechaçar a alegação da contribuinte da ocorrência da decadência, tendo em vista que no presente processo estamos diante de um pedido de restituição e não de um lançamento. Assim, o direito da administração tributária a averiguar a certeza e liquidez do crédito pleiteado não perece. Quanto ao mérito, propriamente dito, o acórdão recorrido conclui pela falta de provas da existência do direito pleiteado. Neste ponto, entendo pertinente tecer alguns comentários sobre o direito probatório, o processo administrativo fiscais, os quais já tive a oportunidade de expressar em outros julgados. Presidente, eu vou deixar de ler os próximos parágrafos, porque são semelhantes aos lidos no julgamento anterior. Ok. Vou passar para a parte que se difere.
No presente caso em análise, a hora recorrente restringiu-se apenas a fazer alegações sobre o suposto crédito e a juntar cópias da DCTF e da DACOM retificadoras. Só um instante, presidente. Certo. Eu me perdi aqui na página. Retificadoras. Entretanto, ambas transmitidas antes do despacho decisório. Assim, creio que, embora seja uma prova tênue, podemos considerar a cópia da DACOM como um conjunto probatório mínimo, inicialmente carregado aos autos, e assim se admitir as provas apresentadas somente em sede voluntária. Ademais, o próprio voto condutor do acórdão recorrido dessa forma consignou. Vou ler só o negretado. Há indícios de que o saldo credor de 6.474,41 no DARF informado do PER estaria correto. Assim sendo, por tudo exposto, visando privilegiar a prudência e o direito à ampla defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de origem analisar as informações constantes nos sistemas informatizados da RFB, as alegações recursais e os documentos juntados pela contribuinte, assim como, caso entenda necessário, intimá-la a apresentar quaisquer outros documentos, a fim de elaborar relatório conclusivo e justificado sobre o direito creditório pleiteado. Deverá ser dada a ciência contribuinte do teor do relatório de diligência e oportunizado prazo de 30 dias para querendo manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento. É como voto, presidente. Obrigada. Bom, proposta de diligência vale então para todos os itens do contribuinte, itens 7 a 12. A conselheira Sabrina, por gentileza. Com relator. Conselheira Mariel. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, convertido o julgamento em diligência, é resultado aplicado nos itens 7 a 12 do contribuinte da Cunha. E dessa forma, nós encerramos a pauta da manhã. Como ainda não chegamos às 11 horas, eu proponho que a gente adiante algum processo da tarde, de acordo? Ok. Ok. Vamos então pegar um processo só... Não precisa encerrar a gravação da manhã? Eu entendi que não. Pelo roteiro que eles me enviaram, bastava dizer. Porque nessa lista que você está me fazendo, vai estar escrito qual item foi votado em cada parte. Então, o vídeo ele sobe para o site com esse índice que você está preparando aí para mim, Carlos. Uhum. Eu só preciso deixar claro que a gente encerrou agora a pauta da manhã e que a gente vai, por previsão da portaria do CARF, que permite antecipação nos casos da reunião virtual. Vamos começar, então, pelo primeiro item da tarde, porque ele não tem nem sustentação, nem vídeo gravado, nem sustentação oral presencial. Então, vamos pegar o item 13 da tarde, Rapagloide, da conselheira Sabrina. Pode ser, Sabrina? Ok, presidente. Por bem dos fatos que gravitam em todo o presente procedimento administrativo, reproduzo o relatório do acórdão recorrido. Faço leitura apenas do que está em negrito. Trato o presente processo de auto de infração lavrado para exigir multas no montante total de R$ 1.000, referente à penalidade aplicada pela falta de prestação de informações, operações executadas no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, a transportadora informou os dados de embarque no Siscomex após o prazo de 7 dias, o que levou a sofrer uma multa de R$ 5.000 por navio e viagem correspondente, em 6 vezes, conforme previsto no caput do artigo 107 do Decreto 3766, em especial inciso 4º, alínea. O contribuinte cientificou-se do auto de infração por estolar em 2 de 7 de 2009, correspondente à notificação 1405 de 2009, de 17 de 8 de 2009,
sendo que, 1º de outubro de 2009, devidamente cientificado, o interessado protocolizou impugnação tempestiva, instaurando assim a fase litigiosa do procedimento, alegando em síntese que, preliminarmente, impossibilidade de aplicação de agente marítimo, liabilidade passiva da parte, pois não pode ser considerado representante legal do transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara a ele para efeitos do decreto 3766. No erro material no momento da aplicação das multas, registro efetuado no prazo de 7 dias úteis, da ausência de embaraço à fiscalização, ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade segundo o artigo 2º da Lei 9784 de 99, por fim, preliminarmente, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva no auto de infração, b, sucessivamente no mérito, seja julgado integralmente procedente o lançamento. Por unanimidade de votos, a 4ª turma da DRJ Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, mantendo integralmente a autuação lavrada, porque é provado pela autoridade fiscal o desatendimento ao prazo legal quanto ao fornecimento de dados em fornecimento de embarque no sistema mercante, na figura de responsável solidário, como agente marítimo mandatário. Abaixo eu transcrevo a ementa. Então, logo nada do respectivo decisão, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário no qual repisa os argumentos deduzidos em sua impugnação e ainda invoca o reconhecimento da denúncia espontânea. Os autos foram distribuídos a esta relatora para julgamento, é o relatório. Passo ao voto. Recurso voluntário até conhecido. Como visto, trata-se o presente de auto de infração lavado contra para a aplicação da multa capitulada no artigo 107, inciso 4 do decreto 3766, em razão de atraso de embarque no Siscomex. Em suas razões de decidir, o juiz argumenta. Talvez possam ser só os títulos. Posso pular essa parte? Pode. Porque eu falo logo abaixo também, de forma resumida, presidente. Em sua peça recursal, o recorrente repisa a matéria de direito, anteriormente, por final pleiteia o abaixo transcrito, que é semelhante à impugnação. Das obrigações acessórias no Siscomex. É assente a responsabilidade da agência marítima na figura de representante do transportador estrangeiro no cumprimento das obrigações instrumentais no que se refere à obrigatoriedade na inserção de dados no Siscomex mercante a responsabilidade do transportador em solo nacional, como em relação ao prazo de dias para o registro dos dados no referido sistema. Tratados nos seguintes diplomas, vigente à época dos fatos, com destaques. Decreto-Lei 3766, 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada do veículo procedente do exterior ou a ele destinado. Parágrafo 1º. De carga assim considerada pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. E o operador portuário também deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. Instrução normativa 510 de 2005, artigo 37, trata do prazo, no parágrafo 2º. Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de 7 dias para o registro do sistema dos dados mencionados caput deste artigo. Por último, cito a instrução normativa 28 de 94, que em seu artigo 37 diz: imediatamente após realizado o embarque de mercadoria, o importador registrará os dados pertinentes no Siscomex com base nos documentos por ele emitidos. A responsabilidade de prazos mantidos por meio da IN 800 de 2007. Com efeito, esta turma é pacífica no sentido de que o agente marítimo, figura de representante do transportador, está obrigado ao atendimento dos deveres instrumentais e nos prazos em legislação vigente, como, por exemplo, cito os acórdãos 30.02.000.429 e 30.02.1066.
feito o introito para o psicoanálise dos argumentos da recorrente, das preliminares, da atividade de agenciamento marítimo. O relator proferiu decisão calcada sobre os elementos. De seu lado, a impugnante, tratando-se de verdadeiro representante do transportador perante a Receita Federal, é equiparado a ele, sendo passível, portanto, responder pela infração em questão, não podendo prosperar a arguição de legitimidade passiva levantada, conforme previsto no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da IN 800/2007. Conclui-se pela leitura da decisão recorrida que a manutenção do débito contra a recorrente se deu especialmente pela equiparação de serviços de agência marítima prestados pelo ente com de transportador, por recorrente executado outros serviços, além daqueles de agenciamento. De outro lado, afirma a recorrente. Com efeito, a responsabilização da recorrente não merece prosperar, uma vez que não se confunde a figura do agente marítimo com o de transportador ou ao agente de carga, este entendido como agente que opera na modalidade NVOCC, na consolidação e desconsolidação, responsável pela unitização e desunitização de carga. A recorrente é reconhecida empresa que exerce a atividade de agenciamento marítimo para diversos armadores que necessitam de representantes no país para auxiliá-los nas operações de carga e descarga, emissão de documentos, suportes técnicos aos navios, dentre outros. Em algumas situações, a recorrente também auxilia os armadores com registro das informações no Siscomex, uma vez que o sistema requer a indicação de um número de inscrição no CNPJ. Se a recorrente figura como transportador no Siscomex, é porque há os armadores inscrições no CNPJ e a duas, não há um campo específico para destacar que o registro é efetuado por agente em nome do armador. É claro, portanto, que todos os registros de itens de carga, manifestos com escala no Siscomex, somente podem ser efetuados após o fornecimento das informações pelos armadores estrangeiros à agente marítima, que, diga-se de passagem, sempre as registra imediatamente após o recebimento das informações. Se diga que a qualidade marítima é desconhecida pela fiscalização, uma vez disponibilizados à Receita todos os dados do manifesto de carga, nos quais sempre há indicação da empresa de navegação. O Supremo Tribunal Federal, referida pela segunda turma, nos autos do recurso extraordinário 87.138 São Paulo, sedimentou entendimento sobre a responsabilidade do agente marítimo e definiu o agenciamento como um contrato de mandato. Não obstante, a requerente invoca os termos da súmula AGU número 50 RF 102 e cita julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal para assim afastar a sua legitimidade passiva pela inobservância ao cumprimento da obrigação acessória ora tratada. No que toca ao alegado, sem sucesso a recorrente. Fazendo leitura do contrato social, em contexto com seu cadastro junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, de fato, se objeto a execução de serviços de agenciamento. Todavia, ouvida-se a recorrente de dados. O primeiro de representante do transportador, a própria recorrente vinculou seu CNPJ que marítimo, demonstrando não estar atuando tão somente como agente marítimo, o que foi afirmado pela própria recorrente em seu expediente recursal. Porque, além de executar o serviço de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de agente de carga. Aí aqui eu trago o contrato social, objeto, né? O segundo fato é de que a súmula AGU 50 de 2010 é inaplicável, isso que é aplicável a atos praticados de embarcação e que contrários à determinação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e à legislação sanitária federal, e que a súmula TRF 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos está superada quando o recurso especial 1.129.430 de São Paulo. À vista disso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já julgou diversos recursos desta natureza para a mesma empresa recorrente, oportunamente colaciona alguns. Eu trago dois, mas se quiser eu posso fazer a leitura ou dispensado. Dispensado, pode prosseguir no seu voto. Ok. Desta feita, sem reparos à decisão rida do mérito recursal da denúncia espontânea
ventila a recorrente a concessão do benefício da denúncia espontânea, em resumo baseado no fato de que houve o cumprimento da obrigação acessória, mesmo que após o prazo legal, e porque a autuação se deu ao depois do regime da carga no Siscomex. No entanto, ao tema, incorreu o recorrente patente afronta os princípios processual, ampla defesa e contraditório, bem como de eleticidade dada à inovação recursal, que não é viável no expediente, seja em razão de suprimir instâncias, como também da lealdade, ampla defesa e contraditória em face à Fazenda Nacional, que não ciente dos novos argumentos apresentados pela contribuinte. Sendo assim, a matéria aventada pela recorrente em sua peça recursal, que não é de ordem pública, pelo Instituto da Preclusão, tendo vastos precedentes do CARF, por exemplo, o Acordo 30.01.0546. Dessa sendo precluída a matéria, não é possível seu conhecimento. Da multa aplicada na ocorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em sua defesa, ainda afirma a recorrente não está distrita ao prazo de 7 dias, a ausência de embaraço à fiscalização e a ocorrência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao contrário do deduzido demonstrado acima, o prazo para registro da carga no Siscomex era de 7 dias, CN 510-05. Transcrevo o desatendimento seja em fiscalização como consignado no auto de infração e bem como apontar no acordo recorrido, em estrita consonância com o artigo 44 da Instrução 2894, que diz: o descumprimento pelo transportador do dispositivo no artigo 37, 41 e parágrafo 3º do artigo 40 desta IN constituirá sua atividade de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento previsto no 107, decreto 3766, com redação do artigo 5º do decreto 751 de 69, de sanções de caráter administrativo cabíveis. Ademais, como vastamente abordada, a recorrente não demonstrou ter praticado apenas a atividade de agenciamento. Logo, cabe ela fornecer as informações da carga no Siscomex, dentro do prazo, o que não ocorreu. De forma, sujeitou-se a penalidade de descumprimento de obrigação acessória e enquadramento da penalidade pelo fiscal. Encontra-se correto e, por isso, acertada a decisão recorrida. Dessa arte, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e isso que a multa é razoável dentro do patamar previsto expressamente em lei. Dispositivo. Ao todo exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo o argumento de denúncia espontânea por patente de violação e inovação recursal, e na parte de rejeitar a plenidade de ilegitimidade arguida pela recorrente e no mérito nego provimento ao recurso. Voto, presidente. Obrigada, Sabrina. Bom, vou passar a palavra ao conselheiro Carlos, mas eu gostaria de propor a vocês que a gente fatiasse o voto, a gente tratasse primeiro do conhecimento, depois da preliminar de legitimidade e depois do mérito, tá? Eu vou ter que colocar tudo isso no dispositivo. Então, Carlos, sobre conhecimento, o não conhecimento, ou seja, de conhecimento parcial. Acompanho. Mariel? Acompanho também. Eu tenho só uma observação aqui, que eu concordo, Sabrina. A questão é apenas que ele também alegou que a multa violaria princípios de proporcionalidade e razoabilidade. E normalmente a gente, porque isso na verdade está dizendo que a multa é inconstitucional, a gente normalmente não conhece também desse tipo de argumento. Eu perguntaria o que vocês acham, enfim, se não seria o caso de não conhecer isso também. Além de não conhecer a denúncia espontânea de inovação recursal, não conhecer, ok? Concorda, Sabrina? Que é a aplicação daquela súmula, né? Exatamente. Sim, concordo. Posso incluir um parágrafo? Sim. Tá. Então, vamos aumentar o não conhecimento. Sim, eu vou já fazer o... Não conhecendo o argumento. Então, Carlos, agora em relação a única preliminar é de legitimidade passiva, não é isso? Sabrina? Exato. Então, Carlos, como vota? Acompanho. Conselheira Mariel? Acompanho também. Eu acompanho também. Então, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de legitimidade passiva. E quanto ao mérito?
Carlos, por gentileza. Acompanho. Mariel? Também, Eu também. Bom, então, portanto, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos de denúncia espontânea e dos argumentos de inconstitucionalidade. Depois a gente vê com direitinho a redação, é só para registrar aqui. E, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de legitimidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Então, encerrado o item 13 da tarde, antecipado para amanhã. Acho que temos tempo para mais um. O que vocês acham? Antecipamos mais um? Sim. Só tem mais um para antecipar de fato, porque os outros é impossível antecipar, porque todos os outros têm sustentação oral ou gravação. O único possível de ser antecipado é o item 25 da pauta do conselheiro Carlos, Nova Trans Energia. Porque o 26 foi retirado de pauta porque ele não tem recurso voluntário, não tem questionamento, ele é um apenso. É um processo de débito, de acompanhamento do débito. Então, passemos ao Nova Trans. Nova Trans, item 25 da pauta. Uhum. Nova Trans. Então, começo a ler o relatório, item 25 da pauta. O processo administrativo área análise trata do PERDECOMP número tal, transmitido em 15 de 9 de 2006, cujo crédito teria origem em recolhimento de COFINS efetuada maior em 13 de 2 de 2004. A compensação declarada não foi homologada, conforme despacho decisório de folha 10, pelos seguintes motivos. A partir das características do DAF discriminado no PERDECOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDECOMP. Após ser intimada dessa decisão, em 2 de 4 de 2009, a hora recorrente apresentou tempestivamente manifestação de conformidade de folhas 2 a 8. Na qual não contestou a inexistência do crédito, restringindo-se a postular que o débito objeto do PERDECOMP sob análise não existe, pois foi extinto por pagamento e, por conseguinte, pede o cancelamento do PERDECOMP nos autos. Em consequência, analisando as argumentações de documentos da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada, por decisão que possui a seguinte ementa. No caso, eu vou ler aqui, compensação é nula de conta tramitida para compensar débito de um período de apuração com o pagamento efetuado para o mesmo fim. Existindo crédito declarado, a compensação deve ser homologada. Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário 140.152, no qual alegou que o acórdão recorrido equivocou-se, pois não foi pedida a homologação do PERDECOMP, mas o cancelamento do mesmo e o cancelamento da cobrança, tendo em vista que o débito já havia sido quitado. Ao final, requer que seja reconhecido o erro do acórdão recorrido e, consequentemente, cancelado o PERDECOMP e a respectiva cobrança. É o relatório. Passa ao voto. Como relatado, não há direito creditório envolvido na presente lide, portanto, está dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias. O recurso é tempestivo, contudo, considerando-se o teor da manifestação de inconformidade do recurso voluntário e a competência legal deste Conselho,
tomo conhecimento parcial do recurso, tão somente no tocante à nulidade do acórdão recorrido. Embora a hora recorrente não tenha especificamente alegado a nulidade do acórdão da DRJ de Fora, materialmente o fez, tendo em vista que alegou que o acórdão vergastado errou ao estar em dissonância com o pedido autoral. Reproduz um trecho do recurso voluntário que corrobora o parágrafo anterior. Sendo assim, tratarei no presente voto essa questão como preliminar de nulidade. Com o efeito da confrontação da manifestação de conformidade e o voto condutor do acórdão recorrido, constata-se que ocorreu discrepância entre a realidade fática do presente processo e a situação tratada no voto. Enquanto, na realidade, o acórdão vergastado analisou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, o recurso apresentado como afirmado pela hora recorrente se restringiu a tecer argumentos quanto ao débito e pediu cancelamento do perdecomp transmitido. Dessa maneira, o acórdão recorrido, ao considerar erroneamente que a contribuinte visava discutir o crédito, se afastou da única matéria constante na peça recursal e deu provimento ao que não era parte do pedido. Portanto, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da realidade fática dos autos, a motivação esposada no acórdão recorrido encontra-se eivada de vício insanável. Por oportuno, ressalto que a instância julgadora de piso deverá observar o disposto no artigo 277 da Portaria 430 de 2017 em relação às matérias de sua competência. Por fim, resta consignar que me foram distribuídos 2 processos da hora recorrente para relatar o presente processo, PA tal, e o PA tal. Entretanto, os 2 processos se referem ao mesmo perdecomp, consequentemente ao mesmo despacho decisório, à mesma manifestação de inconformidade e ao mesmo acórdão recorrido. Este processo foi criado pelo SCC para albergar o crédito reivindicado, enquanto o outro se refere ao débito compensado. Esclareça-se que o procedimento normal do sistema é a criação de 2 processos, como aqui ocorreu. Contudo, em caso de recurso, somente o processo de crédito deve ser transformado de virtual para digital, para seguir o rito do decreto 70.235. No caso sobre análise, o processo tal de débito somente foi convertido em digital para possibilitar a inscrição dos débitos em dívida ativa, pois equivocadamente não havia sido constatada a apresentação de recurso voluntário pela contribuinte. Logo, considerando que há somente um recurso voluntário em discussão e considerando que o processo de crédito o processo principal, decida pensar o processo de débito ao presente processo para a tramitação em conjunto. Assim, pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, conhecendo tão somente a alegação de nulidade, acatar a preliminar suscitada e dar parcial provimento ao recurso, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento. É como voto, presidente. Obrigada, Carlos. Esse processo traz uma situação super complexa e interessante. Eu abro a palavra às conselheiras. Presidente, eu fiz leitura e estou de acordo com o relator. Uhum. Eu acompanho. Eu concordo com a análise, concordo com a nulidade. Vou permitir, não estou votando não, tá? Só porque eu quero colocar algumas questões para você, reflexão. Eu concordo com a análise, eu concordo com a nulidade do acórdão da DRJ, tudo isso. Ocorre que ele trata de uma situação muito difícil, complexa, em que todo o contencioso ele foi construído a partir do crédito, nos casos de restituição, compensação, ressarcimento, ele é construído a partir do crédito. O que ele está dizendo aqui é que ele não tem um débito. Então, de fato, não há nenhuma norma onde esteja disposto quem teria competência, quem tem que decidir, se não há débito, cabe à unidade de origem anular. Não, isso não é passível de julgamento.
Então, o que eu fico pensando é que, apesar de estar certo que há uma nulidade no acórdão recorrido, é um retorno meio que inútil, porque eles provavelmente também não vão julgar. E aí, em um debate recente, assim, num grupo de discussão, a gente está tentando levantar quais seriam as possibilidades de tratamento disso. Há pessoas que defendem, por exemplo, que se deveria julgar o débito, deveria se analisar se existe o débito ou não. Há uma outra linha que acha que a gente não tem competência para isso. Imagina que isso aqui fosse um débito, como já aconteceu com a gente, um processo meu, que o débito era de CSLL, que é a competência da primeira sessão de julgamento. Se eu fosse aplicar esse entendimento, a gente teria que analisar se a CSLL teria sido apurada corretamente ou não, enfim. Existe uma outra linha que, em termos de resolução do assunto, eu acho mais razoável, que como só quem pode, de fato, fazer esse cancelamento da perda de compra, do débito, reconhecer a unidade de origem, existe essa linha que o pessoal desce em diligência ou dá um provimento parcial, enfim, faz alguma coisa para determinar a unidade de origem que ela verifique. Então, é um caso muito complexo, porque a gente não julga débito, a gente julga crédito, e esse processo não há discussão sobre o crédito. Você está ligando que não existe o débito. Então, é bem difícil. Pois é, eu acho que... bom, se eu tivesse na unidade de origem, eu não daria seguimento à manifestação de conformidade. Exatamente. Eu trataria como recurso voluntário, como recurso hierárquico. Porque materialmente não tem nada a ser discutido. Mas, evidentemente, que para isso você precisa ler a manifestação de conformidade, o que raramente ocorre nas delegacias, né? Agora, seguindo a manifestação de conformidade, a DRJ não deveria tomar conhecimento da manifestação de conformidade, justamente porque não tem matéria a ser discutida no rito do 70235. E daí devolveria para a DRJ, para a delegacia de origem, e poderia fazer lógico que ela não pode determinar nada, mas ela poderia fazer um parágrafozinho dizendo que a unidade deveria receber o recurso como recurso hierárquico. Eu acho que basicamente é isso. Não tem nada a ser discutido aqui. Débito a gente não julga, não há o que julgar em débito, porque se a gente entrar pelo caminho, eu vi essa discussão travada. Viu? Já houve decisão, inclusive, devolvendo a DRJ, determinando ela que analise o débito. Isso... O CARF determinou a DRJ que analise o débito, que já havia dito que não era competente para isso. Não, pois é, eu discordo também. Que o CARF não poderia determinar isso. Por outro lado, não faz sentido a gente entrar nessa seara de débito, porque o débito não segue, como eu disse, o rito do 70235. Você imagina, o contribuinte entra com DCTF, não paga, o que é comum, e aí é gerada uma cobrança do sistema automaticamente pelo SCC, chamado, não é SCC, é o CIEF, FICEL, é gerado automaticamente, porque ele está em débito, né? Ele declarou e não pagou, e aí o contribuinte começa a entrar com impugnação em cima dessa cobrança de algo que ele declarou e não pagou, sem base nenhuma de nada. Sim, não há lançamento, não há compensação, restituição, não há nada. Então, se abrir um precedente que... Não, então acho que eles não falam qualquer débito, não. É só quando é vinculado, é outro lado da moeda de uma compensação. É só nesses casos. Mas, nesses casos, ainda assim, eu acho que o que a gente tem que decidir é se existe o crédito ou não existe o crédito. O crédito não existe, claramente. O débito, ele tem que discutir lá na delegacia. Eu fico imaginando que deveria ser estabelecido por meio de legislação alguma forma da gente provocar a unidade de origem, como se fizesse, talvez, enfim, não seria nenhuma diligência, nem algo que provocasse, olha, vocês têm que verificar, enfim,
Não sei. Mas a questão é que já existe legislação, né? O contribuinte, ele próprio, pode provocar a unidade de origem por meio do recurso hierárquico. Isso já existe. Revisão de lançamento, sei lá, o cara, ele tem meios para provocar a unidade de origem, né? Tá. Mas, de qualquer forma, eu entendo que a gente, tanto a DRJ como a gente não julga débito, né? Além disso, cancelamento de PERDECOMP muito menos, né? Nesse caso, ele pede o cancelamento do PERDECOMP, coisa que também não... O CAF não tem competência para isso. Não. Pois então, assim, eu tô decidindo por anular o acórdão, porque realmente ele se baseou num fato totalmente inexistente, né? Não está no processo, o contribuinte pede uma coisa, ele julga outra, né? Eu fico com dó, Carlos, é que a gente vai estender este litígio desnecessariamente, ao invés dele se encerrar logo e acabar, e a unidade acabar... É porque não dá para... Se houvesse nulidade, mas o finalmente fosse a gente julgar a favor do contribuinte, a gente já fez isso de não declarar a nulidade para poder julgar a favor do contribuinte, né? Tem disposição legal para isso. Só que não é o caso, né? Não é. Porque como ele pede débito e PERDECOMP, cancelamento de PERDECOMP, a gente não pode julgar a favor dele. Então, eu estou devolvendo Estou falhando. Voltou. Ok. Sabrina e Mariel, por gentileza, enfim, vocês têm alguma questão, um comentário sobre essa discussão? Ok. Bom, a Sabrina disse que acompanha, né, pela nulidade. Mariel? Acompanho também, presidente. Acompanha. Tá. Carlos, eu só acho o seguinte, diante do fato de que eu contatei a Secretaria do CAF, que confirmou que houve um erro em algum momento no processo, e como eu disse, eles atribuíram o questionamento ao processo, outro processo, que foi retirado de pauta. Ele jamais deveria ter constado que existia um recurso voluntário ali. E ele já está apenso, você disse aqui que você decide a pensar, mas ele já está apenso. O erro foi ter informado o questionamento. Foi eu que pensei. Foi você que pensou? Não, quem pensou fui eu. Bom, eu não sabia. Fui eu que pensei. Ok, tá certo. Mas, enfim, ele foi retirado de pauta, porque não tem recurso voluntário. Eu acho que essa parte do seu voto aqui, ela fica desnecessária, porque ele não vai ser julgado de jeito nenhum. Ele não foi e não será julgado. Entendeu? Esses parágrafos, né, que você está explicando, que não tem, eu acho que eles não justificariam. Porque esse processo ele não vai constar como pautado e nem julgado. Entendeu? Está congelado para mim. Carlos congelou. Bom, enfim, mas esse é um detalhe, é só um parágrafo do voto. Então, por unanimidade de votos, deixa eu descer aqui. Por unanimidade de votos. Está dito aí no voto, decida pensar. Mas eu, apesar de ter visto, eu não entendi. Não entendi que foi você que entrou ali e pensou. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que fica inútil essa referência a algo que não foi julgado. Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, reconhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo tão somente da alegação de nulidade, e acatar a preliminar suscitada, determinando a devolução do processo da RJ para que profira novo julgamento. Ok? Então, encerramos o julgamento do item 25 da pauta, e dessa forma nós fechamos o período da manhã. Tá? Então, retornamos às 14 horas e eu peço ao apoio, por gentileza, que encerre a gravação.